ministrar esta palavra para vocês. Então, eu gostaria que você me acompanhasse na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler versículo 1 e 2 de Hebreus 12. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Eu tenho compartilhado com vocês, e alguns de vocês, como família, têm aberto os vossos corações conosco, e a nossa função como pastor não é outra que servir vocês. Como algum de vocês tem compartilhado e aberto o seu coração conosco, algum de vocês tem nos permitido entrar dentro das suas casas, e nós queremos dizer que estamos disponíveis para isto. Então, como algum de vocês tem feito isso e tem nos dado a oportunidade de orar com vocês e de caminhar com vocês, então, na quinta-feira passada, quando nós estávamos orando aqui, Deus colocou isto no meu coração, porque eu tenho perguntado para alguns de vocês sobre como estão as coisas, e uma das palavras que eu tenho escutado muito, mas muito, muito mesmo, que vem de vocês para mim, é que, pastor, eu estou na correria. Pastor, eu estou correndo muito. E algum de vocês tem corrido muito, tem corrido do seu trabalho, e é normal isto, e nós não temos nada contra isso. Você tem corrido para o seu negócio, também não temos nada contra isso. Então, essa palavra correria e correr ficou no meu coração, e quando nós estávamos orando, Deus começou a colocar essas coisas no meu coração. Eu não vou ter tempo hoje de compartilhar com você tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, porque à medida que a gente vai desenvolvendo, Deus vai colocando mais coisas. Então eu vou fazer o máximo, e talvez nós vamos ter que falar disso em outra pregação ainda, mas hoje eu quero compartilhar com vocês isso que ficou muito forte assim no meu coração, na minha mente, e sobre este tema. Então nós estamos chamando disso de correndo uma carreira incorruptível. E eu gostaria de comentar com você que a primeira corrida do homem, a primeira vez que o homem correu, foi para se esconder. A palavra de Deus diz que no jardim, Adão e Eva correram de Deus quando ele passeava na viração do dia. Eles correram para se esconder de Deus. Então, a primeira vez que o homem correu foi para se esconder do seu pecado. A primeira vez que o homem correu foi de vergonha. A primeira vez que o homem correu foi para evitar o contato com Deus. A primeira vez que o homem correu foi para tentar se esconder de Deus. Deus então tinha algo preparado para o homem, e em Gênesis 3:15 nós vemos a primeira promessa de redenção de Deus, porque aquela corrida do homem que foi para longe de Deus, Deus queria trazer o homem para perto dele. A segunda vez que o homem correu foi, isso eu estou falando na minha perspectiva, a segunda vez que o homem correu foi quando Deus levantou a família de Noé, porque Deus destruiu toda aquela geração que não queria correr a carreira de uma maneira correta e de uma maneira vitoriosa. Deus então destruiu aquela geração, e Deus agora chama Noé e fala para Noé: eu tenho uma proposta para você de uma nova carreira, porque eu quero que você corra uma carreira, e eu quero correr esta carreira com você. Deus então chama Noé, ele recebe esse desafio de Deus, e Noé então começa a correr essa carreira. Deus tinha falado isso para Noé, essa história está em Gênesis 6,
E no versículo 18, Deus faz um pacto com Noé, e Deus diz para Noé: contigo eu estabelecerei o meu pacto. E Deus então faz isso, e essa carreira precisa de continuar, e Deus então, ele diz para Noé que ele jamais iria novamente destruir as gerações da mesma maneira. Ou seja, Deus agora, se o homem não quisesse correr a carreira como ele pretendia que o homem corresse, ele já faz um pacto e ele diz que eu já não destruirei mais desta maneira. E Deus então coloca o arco-íris como um sinal da sua palavra, e por isso toda vez que você vê o arco-íris, você se lembra do pacto de Deus com Noé, e você sabe que Deus já não mais vai exterminar a ninguém que não queira correr esta carreira de uma maneira vitoriosa. Deus já não fará mais isto. Então Deus agora ele precisa de ir tratando com os corredores dessa carreira. Deus precisa de ir tratando comigo, Deus precisa de ir tratando com você. E Deus tem levantado homens e mulheres. E ao longo da Bíblia você vê a história desses homens e dessas mulheres. Deus tem colocado isso no nosso coração, e nós estamos desde quinta-feira, 2, 3 noites, ontem o dia inteiro, e Deus nos deu tanta coisa, que a minha esposa falou: mas você vai falar isso tudo, amor? Eu falei: não, claro que não, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas eu gostaria que você não perdesse o ponto, porque como nós estamos chegando no fim do ano, eu gostaria que você tivesse no seu coração 2 perguntas importantes. Como foi que eu corri a carreira em 2019 e como eu quero correr a carreira em 2020? Eu gostaria que você ficasse com esses 2 conceitos no seu coração nesta manhã. Isso não é culto de fim de ano, mas eu gostaria que você ficasse com esses 2 conceitos. Deus chamou Abraão para correr a carreira. E eu quero meditar com você no ponto de vista de que tem muitas pessoas que dizem, eu também já falei alguma vez, que Abraão, ele saiu como que sem rumo. Não é certo isso. Abraão, ele tinha um rumo certo. A palavra de Deus diz que Deus chamou a Abraão, mas antes de chamar Abraão, a família de Abraão, o pai de Abraão se chamava Tera, e ele saiu, e diz a Bíblia que Tera, ele saiu, ponto de partida de Tera, Ur dos Caldeus. O ponto de chegada de Tera seria Canaã. A palavra de Deus diz que ele saiu, mas ele parou em Harã. Se você toma o mapa, se você é curioso, se você é estudioso da Bíblia, se você toma o mapa, você vai ver que Harã fica mais ou menos na metade do caminho. Tera parou ali com a sua família. E o ponto de fracasso de Tera começa a ser o ponto de partida da corrida de Abraão. Deus chama Abraão e Deus faz uma promessa para Abraão. Deus diz a Abraão que faria dele uma grande nação, e você conhece a história, e agora o ponto de partida da carreira de Abraão é Harã, o lugar do fracasso do seu pai. Agora ele toma a sua família e ele então ouve a voz de Deus. Uma coisa é você correr a carreira com uma palavra e uma direção daquele que te convocou para a carreira. Outra coisa é sair sem rumo e se perder na carreira. Então nós vemos que Abraão, ele toma, e o ponto de partida dele é exatamente o lugar do fracasso de seu pai. E Abraão, então, ele segue com rumo. Abraão não seguiu sem rumo. A palavra de Deus diz que Abraão, ele saiu de Harã para ir a Canaã, e em Canaã ele chegou. A Bíblia diz que ele saiu, entrou em Canaã, saiu de Canaã, entrou novamente, saiu, até que ele saiu de Canaã. Abraão, então, a história dele, não tenho tempo hoje de entrar nos detalhes, mas você sabe muito bem que Abraão, então, ele chegou ali, mas ele teve problemas por fome e ele teve que sair. Os problemas
e as situações difíceis, às vezes faz com que nós nos desviemos na nossa carreira. Assim como o povo precisava de chegar, e a história é longa, e eu sei que você precisa de entender nesta manhã aquilo que eu quero te dizer, e eu gostaria sinceramente, com todo o meu coração, que você pudesse sair daqui nesta manhã com esta palavra no seu coração. Agora nós vemos então que o povo ele chega em Canaã, o povo cresce, mas o povo depois pela fome ele tem que sair, e Deus levanta José, e José, pelas circunstâncias da sua vida, ele vai para o Egito, e agora ele fica ali. Essa carreira, ou essa corrida, ela tem agora 400 anos de interrupção, porque o povo fica 400 anos escravo no Egito. Mas a carreira ou a corrida precisava continuar. E agora nós vemos então que Deus levanta Moisés. E a primeira corrida de Moisés foi pela própria vida dele. Moisés nasceu ameaçado de morte. E a corrida de Moisés foi pela sua própria vida. E Moisés venceu a sua primeira corrida. A segunda corrida de Moisés foi pelas suas origens. Moisés, eu quero que você venha comigo neste raciocínio. Moisés, ele vivia dentro do palácio, cercado com todos os luxos, cercado com toda a sabedoria do palácio do rei. Moisés tinha os ensinamentos egípcios da melhor maneira. Moisés foi criado na cultura egípcia, no idioma egípcio. Moisés sabia tudo do Egito. Ele tinha tudo dentro do palácio, mas ele precisou correr para fora do palácio. A corrida de Moisés foi para buscar a sua origem. Moisés entendeu que ele não era do palácio. Nós vemos então na história que Moisés ele corre para o deserto e Deus prospera Moisés fora da sua terra. Moisés tem o filho Gerson e diz a Bíblia que ele pôs o nome de Gerson porque significa Deus tem me abençoado em terra estrangeira. Moisés, então, ele começa essa carreira, e Moisés, ele faz como que o contrário dos pastores de hoje em dia. Porque Deus vai encontrar Moisés em Êxodo 3, apacentando as suas ovelhas, e Deus então vai ter aquele encontro marcante com Moisés, e Deus vai colocar uma nova maneira de correr na vida de Moisés, e Moisés então começa a correr uma carreira, agora sabendo quem o tinha convocado para a carreira. Moisés começa a correr a carreira de uma maneira diferente, porque ele sabia. E quando eu te digo que Moisés é o pastor que vem na contramão de muitos pastores de hoje em dia, o que eu quero te dizer é que ele, tendo todo o luxo do palácio, ele saiu do luxo para ir ao deserto. E Deus encontrou Moisés apacentando. E se você continua na história, você vai entender que Deus encontra outro. Essa corrida que eu estou falando para você, é uma corrida que você pode comparar com aquela corrida de revezamento. Quantos sabem de atletismo aqui? Aquela corrida de revezamento, aonde um passa o bastão para o outro. Um corre uma certa distância, entrega o bastão, o outro toma e ele continua correndo seguindo a meta. Mais ou menos esta é a fotografia que eu tenho dessa corrida, aonde Deus vai levantando homens e mulheres e vai entregando para ele um bastão, uma responsabilidade, um ministério, um talento, e você vai correndo com ele para ter êxito na sua corrida, para entregar então este bastão. A primeira corrida de Davi, eu imagino, que começou no momento em que ele apacentava os ovelhos de seu pai. Davi estava apacentando e de repente alguém chega e alguém grita para Davi: Davi, corre para a tua casa, porque Samuel está na sua casa e ele disse que não se sentará na mesa antes que você chegue.
Davi, na sua adolescência, ele então começa a correr imaginando, porque Davi conhecia Samuel. Samuel era famoso em Israel. Samuel era o homem de Deus. E de repente receber a visita em sua casa do profeta maior do povo, dizendo que veio na casa para ungir um rei, era completamente inusitado. A corrida de Davi, então, é assim, e Davi começa a correr para chegar na sua casa. O que Davi não sabia era que Samuel tinha chegado antes. E Samuel tinha chegado antes com uma palavra de Deus. Porque Deus disse a Samuel: você ungirá aquele que eu te disser. Samuel, que era um homem que foi criado na casa de Deus, na presença de Deus, e que não conhecia a voz de Deus, até que Deus se apresentou para Samuel, e Deus falou com Samuel, e você conhece bem a história. Samuel, a partir daquele momento, ele começa a não confundir mais a voz de Deus. Na nossa carreira, nós temos que ter cuidado, para não confundir a voz daquele que nos chamou para a carreira. Não confunda a voz daquele que te convocou para a carreira. Agora, Samuel já não confundia mais. Então ele vai com uma palavra na casa de Davi, e ele então, quando ele entra, ele ainda se confunde um pouco, porque ele olha para Eliabe, e ele vê a sua estatura, a sua beleza, e ele disse: certamente eu estou na frente do rei de Israel. Deus diz para ele: não, porque eu o tenho rejeitado. Então, Samuel manda a Jessé passar todos os seus filhos, e passa os filhos, e nenhum deles Deus confirma, e Samuel então fala para Jessé: mas já são todos os seus filhos? E ele diz: não, falta o menor. É incrível a capacidade de Deus para trabalhar com o menor. É incrível a capacidade de Deus para trabalhar com aqueles que não creem que Deus pode trabalhar com eles. É incrível a capacidade de Deus de trabalhar com aqueles que as pessoas duvidam dele. É incrível a capacidade de Deus de confiar naqueles que ninguém confia. Então Davi, o menor, ele chega correndo naquela casa, naquele dia, e ninguém fala nada com Davi, mas quando ele entra na casa, Deus fala com Samuel, e Samuel agora já não confunde mais a voz de Deus, e Deus fala com Samuel: este é, ungiu. O que terá passado na cabeça de Davi? Se você é como eu fico pensando essas coisas. O que terá passado na cabeça daquele adolescente quando ele se ajoelhou na sua casa perante a sua família, e Deus fala com Samuel, e ele unge Davi. Davi é ungido, mas eu estou sendo ungido para quê? Ninguém me falou nada, ninguém me avisou nada. O que é que Samuel está fazendo comigo? E aquele jovem recebe a unção para governar sobre Israel. Nem na sua mais nobre maneira de pensar, Davi jamais imaginou que Deus o iria chamar para correr uma carreira tão nobre. Porque ele não era rei, não tinha linhagem de rei, não havia reis na sua família, e naquele tempo os reis tinham que vir das famílias. Então, o que é que Deus estava fazendo com Davi? Mas Deus agora unge Davi, e Deus coloca Davi em lugar de ir para o palácio, Deus manda Davi ir para os desertos, Deus manda Davi continuar pastoreando as ovelhas. Deus trabalha na vida de Davi, e a vida de Davi é cheia de fatos e sucessões, aonde parecia que Deus nunca iria fazer com que Davi chegasse para correr a carreira que ele tinha sido coroado para fazer. Davi teve que fugir de seus familiares, Davi teve que viver em covas e em cavernas, Davi teve muitos problemas sem entender exatamente. Os estudiosos da Bíblia dizem que talvez tenha passado 10 anos, desde que Davi foi coroado rei, para chegar realmente a governar. A carreira
que está proposta para mim e para você, muitas vezes ela tem percalços, ela tem problemas, mas eu queria te animar nesta manhã a continuar correndo esta carreira. Eu gostaria que você entendesse nesta manhã que você foi chamado para correr esta carreira. Eu gostaria que você entendesse nessa manhã que Deus, Ele tem te dado armas, Ele tem te dado capacidade física e Ele tem te dado dons e talentos para que você corra esta carreira com êxito e para que você chegue. Para que você tenha um ponto de partida e que para você tenha um lugar onde você vai chegar, porque o lugar Deus já tem para você. Poderíamos ir na história e tomar tantos outros. Na semana passada, Deus chamou a Reinhard Bonnke e o levou, um homem que através do seu trabalho, milhares e milhares e milhares hoje professam a fé do Senhor Jesus Cristo, um homem que Deus levantou desde os anos 70, se não me falha a memória, para ir pregar na África, e Deus o tem levantado. Deus tem levantado muitos homens. Deus tem levantado você. Eu estou neste momento na frente, e aqui à minha frente existem pessoas que Deus tem levantado para correr essa carreira. Mas alguns de vocês têm falado comigo: pastor, eu estou correndo muito e eu não estou tendo tempo. Desculpa a minha falta na igreja, pastor. Eu estou correndo muito no meu trabalho, eu não tenho tempo. Alguns de vocês trabalham em mais do que um trabalho. E eu sei que você não tem tempo. A carreira que nos está proposta é uma carreira aonde Deus convoca. E deixa eu te dizer uma coisa: quando nós somos convocados a algo, a nossa opção é aceitar a convocação. Por isso é que Deus tem chamado ao longo do tempo muitos e muitos e muitos homens. É uma pena que eu não tenho tempo de falar com você de todos eles. Mas a história, ela relata que na sua Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, tem uma página branca. Você já viu isso? Se bem que hoje em dia as Bíblias estão aqui, né? Mas aquele que usa a Bíblia impressa, você sabe que essa página branca, ela representa 400 anos de silêncio, aonde Deus não convocou ninguém para correr essa carreira. Esses anos de silêncio, eles foram rompidos de alguma maneira, quando Deus então chama a João Batista, o corredor mais estranho de todos. João Batista era o corredor mais inusitado de todos, mas era um corredor que sabia exatamente qual era a sua posição na corrida. Ele teve que ser forte, porque muitos o chamavam de louco, e nessa carreira que nós estamos, as pessoas nos dizem que somos loucos. Nessa carreira que nós estamos, as pessoas dizem que somos inusitados, que não somos normais, porque cremos em algo que não deveríamos crer, mas eu espero estar diante, nessa manhã, de filhos de Deus que são realmente teimosos no bom sentido e que sabem que foram convocados para correr esta carreira. Quantos dizem amém? E João Batista, ele então foi convocado, e ele foi o corredor da verdade. João Batista foi aquela pessoa que se levantou, que ele falava a verdade. João Batista não lhe importava se para falar a verdade ele iria perder a sua cabeça, mas ele ia e apontava para o rei e o chamava de adúltero. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele acusava o próprio rei e por isso ele perdeu a sua cabeça, mas Antes, Deus tinha algo na vida dele, e a corrida de João Batista, eu imagino que algum dia ele se levantou e correu para o Rio Jordão, como ele fazia sempre, para batizar as pessoas, mas de repente, esse momento bonito de João, ele é interrompido porque outro vem correndo na sua direção.
Agora, na direção de João Batista, vem outro correndo e de repente acontece algo sobrenatural naquele lugar. O céu se abre, o Espírito Santo desce como pomba e se escuta uma voz do céu. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. João Batista estava diante do seu mestre, daquele que ele sabia que ele tinha vindo antes, e ele então olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava dizendo é que o bastão está nas minhas mãos, mas eu agora estou passando o bastão para aquele que tem o poder de vencer a corrida, para aquele que tem o poder de vencer todas as corridas, para aquele que já está ungido para chegar no final desta corrida. João Batista entrega-se então, ele batiza Jesus, e Jesus começa agora uma nova corrida, escolhe 12 corredores. Infelizmente, um dos escolhidos não corre dignamente e ele é eliminado. Muitos na carreira, eles serão eliminados porque não foram escolhidos. Mas deixa eu te dizer também que muitos são eliminados porque não querem correr a carreira. As marcas da corrida ficariam então no corpo de Jesus. Quando Jesus então faz a corrida mais difícil, a corrida mais dramática, aonde Jesus começa a caminhar e o ponto de partida de Jesus foi o meu e o seu pecado. O ponto de partida foi o pecado de toda a humanidade e o ponto de chegada de Jesus era o Gólgota, porque ele sabia que ele tinha que chegar ali por mim e por você. Por isso ele sabia, e ele passou por problemas, por dificuldades, pessoas dizendo para ele descer, para ele não correr, pessoas, e quando ele teve sede, porque os corredores têm sede, e quando ele teve sede, ele pediu água, lhe deram vinagre, e quando alguém colocou uma coroa para coroá-lo, e colocaram na cabeça dele uma coroa, mas ele sabia que aquela coroa não era a coroa dele. A coroa de espinhos não era para ele. Então coroaram o nosso mestre com aquela coroa de espinhos, mas ele sabia que o prêmio para ele da corrida era outro. Você tem que entender isto. Você tem que entender que nesta corrida vão te oferecer prêmios. Qual é o prêmio que você está esperando? Qual é o prêmio que você está buscando? É o prêmio corruptível. Moisés, quando ele chegou em Canaã, ele não pôde entrar na Canaã terrenal. Lembram disso? Deus o impediu de entrar na Canaã terrenal. Mas Deus fez Moisés fazer outra corrida. E Moisés agora começou a correr, porque Moisés entendeu, na Canaã terrenal, o meu prêmio é corruptível, mas ele agora começa a correr e empreende a última corrida da sua vida para a Canaã celestial, aonde o prêmio é incorruptível. Quantos estão entendendo a palavra de Deus nesta manhã? É incorruptível. Não são medalhas, não são troféus. O prêmio é incorruptível. Jesus Cristo, então, ele caminhou, ele chegou, ele pagou aquele preço, porque tinha que pagar. Depois disso, então, 3 dias depois, porque teve um momento da corrida de Jesus, onde ele disse, está consumado, mas 3 dias depois a corrida começa de novo. 3 dias depois, a corrida começa de novo. E a corrida começa de novo quando Maria Madalena vai ao túmulo procurando a Jesus e ela não encontra. E ela é informada de que ele não estava ali. Ela então corre para os seus discípulos e ela fala com os seus discípulos. E os discípulos como que não creem, mas Pedro e João, eles começam a empreender uma corrida até o sepulcro de Jesus. E a história nos relata que eles correm, e diz a Bíblia que eles começam a correr juntos. E diz a palavra de Deus que João correu mais do que Pedro, e João chega primeiro, e quando João olha para dentro, ele vê que não está o corpo de Cristo, e estão os lençóis.
Pedro vem correndo e chega atrás, e Pedro então entra, e quando Pedro entra, ele entende que vê os lençóis, mas ele vê também no cantinho o lenço que foi usado pelo Senhor Jesus, que estava na sua cabeça. O lenço estava dobrado ou estava enrolado. E Pedro então, diz a Bíblia, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós lembramos que foi o evangelista Lucas, ele nos dá um detalhe impressionante, porque ele diz que Pedro voltou para a sua casa completamente, como que pensando em tudo aquilo. Ou seja, que a corrida de Pedro para o túmulo de Cristo foi de uma maneira, foi uma corrida de espanto, foi uma corrida de assombro, mas a corrida dele para a sua casa depois disso foi uma corrida de paz. Porque Pedro viu o lenço. Se você conhece a história e se você conhece a cultura do povo judeu, você sabe que que aquele lenço tinha algum significado. E aquele lenço que estava completamente dobrado, um lenço que estava completamente dobrado em um lugar separado, longe dos lençóis, contava uma história. A história diz que o povo judeu, na sua cultura, os servos, quando servem à mesa, eles não podem ficar na presença do seu senhor quando está alimentando. E o lenço do seu senhor é um sinal para ele. Assim que quando o servo prepara a mesa, ele se retira e vai para o quarto ao lado para dar privacidade ao seu senhor para comer. O seu senhor então, se ele se levanta da mesa, o lenço é o indicativo. Se o senhor se levanta na mesa e deixa o lenço de qualquer maneira na mesa, o servo vem, olha e pelo lenço ele sabe se o senhor terminou a refeição ou não. Se o Senhor deixa o lenço dobrado na cultura judia, se deixava o lenço dobrado ou enrolado de uma maneira atenciosa e organizada, isso tinha um significado. O Senhor estava dizendo, ainda não terminei, eu vou voltar. Quando então Pedro toma e vê o lenço, ele vai para a sua casa, e Lucas nos dá este detalhe, e Lucas diz que ele foi pensando naquilo. O coração dos discípulos que estava em problemas, porque eles agora pensaram que ia correr a carreira sozinho, o coração dos discípulos agora tem paz, porque eles sabem que o mestre não os abandonou. A primeira mensagem, então, dos discípulos de Jesus é: arrependei-vos porque está próximo o reino. Foi a primeira mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino. Foi a primeira mensagem de Jesus. Arrependei-vos porque está próximo o reino. Esta é a mensagem que eu tenho. Este é o bastão que Deus tem me dado. Esta é a mensagem que conta a história da cruz. É esta a mensagem que nós estamos insistindo com você. Ajuda-nos a pregá-la. Esta é a mensagem que nós estamos insistindo com você. Trabalhe um pouco menos e nos ajude a pregar esta mensagem. Esta é a mensagem que nós queremos que você entenda, que Deus está colocando na sua mão. Este é o bastão que Deus está colocando na sua mão, para que você leve adiante e entregue. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você está cansado, eu sei que às vezes você adoece, eu sei que às vezes você desanima, mas pensa no seu mestre, tudo o que aconteceu com ele. Pensa nesses homens grandes, pensa na história. Eu poderia passar horas falando com você dos reformadores, por exemplo. Mas os modelos para mim, de corredores nessa carreira, são os modelos mais próximos de mim. Então, o meu maior modelo de correr a carreira é o pastor Carlos Lana, é o pastor Rogério, são vocês, porque vocês eu conheço a sua história. Eu poderia me espelhar em momentos de grandes homens, ou no conselho de grandes homens, mas homens que eu não conheci, mas seus nomes estão registrados na história e eu tenho respeito por isso. Mas eu gostaria de dizer para você que a sua história me interessa mais. Porque quando eu estava orando por vocês neste lugar, quando eu estava orando, e uma coisa que eu tenho pedido a Deus é isso: Senhor, eu quero pregar para a igreja palavras que o Senhor me dê aqui na igreja.
que a igreja possa ter identificação com elas. Então, eu gostaria que você parasse nesta manhã. Para onde você está correndo? O que é que você está fazendo com esta mensagem maravilhosa que o Senhor Jesus colocou na sua mão para correr? Eu quero terminar com Paulo, que foi um dos grandes exemplos, um dos grandes heróis na fé. E por falar em heróis da fé, o nome desses heróis estão todos registrados em Hebreus 11. Se você for lá, você vai encontrar muitos deste nome e dos feitos deles. Eu gostaria de terminar então com Paulo, porque Paulo, ele sabia da coroa. 1 Coríntios 9, 24, Paulo fala da diferença da nossa carreira com a carreira daqueles que correm no estádio, aqueles que correm por uma coroa corruptível. Paulo, então, ele nos explica isso, ele diz: não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos correm, mas um só levanta o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Deixa eu te dizer que na carreira corruptível, somente um ganha o prêmio, mas na incorruptível, o prêmio é para todos. Na carreira incorruptível, eu terei o meu prêmio, você terá o seu prêmio, a sua família terá o seu prêmio. Vale a pena correr essa carreira. Vale a pena correr essa carreira incorruptível. Pergunta: como você está correndo a sua carreira? Como você está correndo a sua carreira? O bastão é entregado na sua mão, não deixe cair. Não o deixe cair. O bastão está entregue nas tuas mãos. Toma cuidado com ele. Para quem você entregará? Para quem você entregará esse bastão? Para quem você entregará esta mensagem? O meu avô entregou para o meu pai. Meu pai me entregou a mim. Eu entrego para o meu filho para o meu neto. É uma geração de corredores. É por isso que nós estamos orando todos os domingos pelas famílias, pastor Rogério. Para que as famílias entendam que quando Deus chama uma casa, Ele trabalha na casa. Quando Deus chama uma família, Ele trabalha nas gerações. Paulo, entendendo isto, ele chegou no fim da sua carreira. E chegando no fim da sua carreira, Paulo pôde dizer algo que muitos outros também puderam dizer. Eu não sei o que você vai dizer no fim da sua carreira, mas é também a mesma coisa que eu quero dizer no fim da minha. Paulo disse em 2 de Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se Paulo disse e chamou esta carreira de minha carreira, isto fala para mim muitas coisas, e uma delas é que se Paulo tinha a sua carreira, eu tenho a minha, você tem a sua. Todos nós temos uma carreira que correr. Eu gostaria que você se levantasse nesta manhã, consciente de que você tem uma carreira incorruptível para correr. E é a carreira que está proposta a você. E a palavra de Deus nos diz que tem uma maneira com que você pode alcançar e chegar na sua meta. O escritor de Hebreus, ele nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixa eu te falar essa palavra aqui agora, ele diz assim, ó, desembaraçando-nos de todo peso. Desembaraçando de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Paulo agora faz um convite: corramos a carreira que está proposta. Quantos querem correr esta carreira? Paulo está nos convidando para correr. Corramos, mas ele diz uma coisa:
Ele diz uma coisa, Cássio. Ele diz: corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Corramos esta carreira como correu aquela corredora que você viu no vídeo. Corramos aquela carreira. Eu sei que você vai cair na carreira, eu sei que você vai se lastimar na carreira, você vai se machucar na carreira, você vai desanimar na carreira, você não terá tempo de continuar correndo a sua carreira. Mas deixa eu te dizer nesta manhã, desembarace. Porque Paulo está dizendo desembaraçando de quê? De todo o peso. Corredor nenhum pode correr carreira com peso. Você tem que desembaraçar do peso para correr a carreira que está proposta e tomar então a mensagem na tua mão e entregar esta mensagem, e assim você pode fechar os seus olhos neste momento e louvar a Deus conosco.